Nesse vídeo, nós iremos trabalhar alguns conceitos, como fórmulas e funções, a proteção delas, ou da planilha, e a formatação condicional. Mas, antes disso, vamos iniciar aqui com uma sugestão, uma boa dica, que é qual é a melhor forma de você aprender a usar qualquer recurso aqui do Excel, aprender sobre fórmulas, funções, gráficos e mesmo também programação e automação VBA. Então é usando a própria ajuda que faz parte aqui do programa. Para isso, estando com o Excel aberto, aperte a tecla F1. Então aqui vai abrir o arquivo da ajuda do Excel. É muito mais completo, é melhor do que qualquer curso em vídeo, em site que você possa então fazer. O modo mais prático é esse aqui de aprender. Por exemplo, suponha que você queira ver sobre fórmulas, noções básicas sobre fórmula e nome. Então clicou aqui, abre um submenu, por exemplo. Aqui, criando fórmulas. Então, o que é uma fórmula? Fórmulas são equações que executam cálculos sobre valor na planilha. Então, assim, basicamente, fórmulas são isso, né? O que são funções? Então, aqui a gente tem uma referência de função por tipo. As funções basicamente são fórmulas automáticas que o próprio Excel faz, ou que já faz parte dele, na verdade, né? Então veja, aqui você pode aprender sobre muitas coisas no Excel. Então fica aí a dica, tá certo? Tecla F1, você vai ter aqui o seu curso completo aqui de Excel, para que você possa fazer e aprender mais. Então vamos aqui alguns exemplos de fórmulas e de funções. Preparei aqui na Plan 2 alguns dados. Então, por exemplo, suponha que eu queira efetuar algumas operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então veja uma fórmula simples. Aqui nessa célula, então, as fórmulas e funções iniciam com um sinal de igual. Então, igual a 3 mais P3. Então, aqui é uma fórmula que eu fiz de soma. Se eu arrastar para baixo, automaticamente o Excel ele vê o padrão. Ele sabe que nessa célula C3 eu fiz a referência à célula A3 e B3. Então ele vai ver esse padrão e vai aplicar, note, nas células também de modo correspondente. Então aqui é um exemplo básico de fórmula. Subtração, mesma coisa, só vou mudar o sinal, né? Ok. Arrasta novamente. Como que eu faria então para que quando eu clicar aqui, segurar e arrastar, o Excel copie a fórmula exatamente igual, para que não mude. Tá vendo aqui? Então, quando eu digitar fórmula, ao fazer a referência da célula, eu preciso usar esse símbolo aqui, que está aí acessível na tecla de número 4, cifrão, né? Então eu uso ele antes da letra da coluna e antes do número da linha.
por exemplo, vamos aqui, seria A5, né? A5, A3, 3, multiplicação é o asterisco aqui, depois. Então, viu só a diferença? Se eu clicar aqui e arrastar, ele vai copiar exatamente a mesma forma. Então isso aqui vai ser válido quando eu não quero que o Excel mude automaticamente a minha fórmula. Mesmo também para a divisão, né? Barra. Ok? Então aqui são tem modos simples que seriam fórmulas, né, para efetuar cálculos. Só um exemplo, mas tem mais jeito também. Qual agora a aplicação da função? Veja que aqui, se eu tivesse mais células para somar, 10 células, 3 células, eu ia ter que colocar aqui mais e a célula. A função soma, então, é algo que já existe aqui no Excel. Então, se eu colocar igual, soma, note. Ele já mostra aqui, ó, soma todos os números em um intervalo de células. Então, eu vou abrir parêntese. Suponha que eu quero, por exemplo, somar aqui de C3 a C7. Eu clico, certo? Seguro aqui, ó, arrasto. Então, ele já leu aqui o intervalo que eu quero. Fecho parêntese, dou Enter. Viu só? Então, qualquer número que eu mudar aqui, automaticamente já vai ser refletido na soma. Ok? Uma outra função interessante do Excel, né? Suponha que você queira que ele retorne automaticamente a data atual. Então, nós temos aqui a função hoje, igual, hoje, abre e fecha. Então, parênteses. Então, está aí. Agora vamos usar uma outra função, é a função concatenar. A função concatenar, ela une textos. Suponha, por exemplo, que eu tenho aqui uma planilha, que é o caso que nós vamos usar lá, e eu quero que ela junte um texto aqui completo por algum motivo. Por exemplo, eu quero que ela una aqui o texto e forme uma frase. Então eu vou usar a função igual, concatenar, e aí eu vou colocando os argumentos, né? Então, o texto 1, qual é? Eu vou fazer referência à célula, a 11, ponto e vírgula. O segundo texto, isso aqui, ponto e vírgula. Terceiro texto, isso aqui, ponto e vírgula. E o quarto texto, isso aqui, ponto e vírgula. Vou dar um Enter, ó. Não ficou uma frase, né? Ficou tudo coladinho junto. Por quê? Porque eu não formei a frase, né? Então eu poderia fazer entre o Pedro aqui, entre o nome e sobrenome, colocar um parêntese aqui, né? Um espaço, aliás, né? Note. Aqui eu coloquei um espaço. Então, Pedro Silva. Aqui mais um, né? Tem aí vem depois aqui a idade, né? 34. Isso não, isso aqui. Aqui agora tem. Então aqui nós temos a idade, né? E eu vou colocar aqui anos. Ok. E mora em
Vou dar um Enter, veja só. Faltou um espaço aqui, né? Menos. Agora sim. Então veja, ele une o texto, pode ser texto das células e texto que eu especifiquei também, tá vendo? Entre aspas duplas. Então se eu mudar aqui qualquer informação, automaticamente vai se refletir lá. Ok? Da mesma forma, se eu clicar aqui também, como nós vimos lá, e arrastar para baixo, ó, automaticamente o Excel vai entender que eu quero aplicar essa mesma fórmula, porém para as células da mesma linha, porque esse é o padrão que ele viu que eu utilizei aqui. Ok? Então, voltando à nossa planilha principal, plano 1, vamos agora aplicar o que nós aprendemos. Então aqui a área, né, do resumo é a área que eu vou colocar a minha fórmula, né, que vai dar um resumo de quantas tarefas eu tenho, o total, quantas estão atrasadas, quantas são importantes, né? Vamos então digitar aqui a nossa fórmula, mas antes, qual é a fórmula que nós vamos usar para fazer esta contagem aqui? Vamos aqui conhecer as duas funções do Excel. A primeira é a função conte valores, né? Então ela vai calcular o número de células em um intervalo que não estão vazios. Então é essa função que eu vou usar. Então eu vou contar qual intervalo. Note, o meu intervalo começa em C9, né? E vai até... Nós vamos usar aqui a última linha do Excel. Em cada planilha há 1.048.476 células. Vamos também, né, proteger ou travar a nossa fórmula, lembra? Usando um cifrão aqui para proteger a referência da célula. Ok? Se eu fechar aqui o parênteses e der um Enter, note, ele está contando, ó, exatamente que tem 10 células aqui pré-enchidas. Ok? Então aqui é a primeira função que nós vamos usar. Mas eu quero que ele diga que são 10 tarefas ao total, né? Então aqui, agora nós vamos aprender a aninhar células. Aninhar células nada mais é do que usar uma célula dentro da outra. Então, por exemplo, aqui eu venho, ó, após aqui o igual, eu vou usar a função que nós vimos agora há pouco. Concatenar. Concatenar. Selecionei aqui, no Enter. Então veja, primeiro critério, né? É o que nós tínhamos colocado aqui, que é a fórmula que vai contar aqui quantas células não estão vazias. Então aqui eu posso colocar o seguinte, ó, resumo geral, 2 pontos, espaço. Vamos aqui o espaço, né? E aqui. Vamos colocar aqui um segundo critério, né? Note que aqui é o texto 3, ó. Você percebeu que o critério, aliás, o argumento da fórmula que eu estou aqui a digitar, note que ele fica em destaque, tá vendo? Então agora eu estou nessa, né, posição aqui. Eu vou colocar o texto 3, que é o terceiro argumento da minha função concatenar, né? É uma ajuda visual. Então aqui vamos pôr
a palavra tarefas. Vou dar um Enter e vamos dar aqui um espaço, né? Então veja, já está dando aqui, ó. Resumo geral 10 tarefas. Quando eu colocar mais uma, né, tarefa aqui, ó, vai contar 11 e assim por diante, tá vendo? Automaticamente, ok? Mas eu quero também que ele me dê mais informações. Por exemplo, eu quero saber quantas tarefas são importantes, né? Então nesse caso, ele vai ter que fazer uma, né, contagem nessa coluna aqui, ó, a partir da célula G9. Então como é que seria? Então, vamos alinhar aqui então mais uma, né, função. Ponto e vírgula. Vamos agora usar a função conte-se. Então o que ela faz? Ela calcula o número de células não vazias em um intervalo que vai corresponder à condição que eu especificar. Então, conte-se, eu vou usar eu posso aqui, né, copiar, certo? Sendo que eu vou mudar, eu quero essa, né, coluna aqui, a coluna G. Então eu troco o C por um G aqui, né? Então eu vou contar nesse intervalo aqui, certo? Mas o que? Qual é o critério, né, que eu vou utilizar? Que tenha a letra X dentro, não é isso? Então, muito simples. Coloco aqui, ó, abro parêntese, X e fecho, né, parêntese. E vou dizer que nesse caso são as tarefas importantes, né? Então aqui, vamos colocar aqui o texto, né? Importantes. Fechar aqui, olha só. Muito bem. Então, se eu for contar aqui, note, são 6 tarefas importantes mesmo. Mas eu preciso corrigir aqui algo, né? Note que eu tenho que dar aqui um espaço. Então, depois de tarefas, preciso colocar isso aqui, né? Vamos ver se corrigiu. Isso agora. Muito bem. Ok? Então, nós estamos aqui já alinhando 3 funções diferentes, né? Mas agora, eu preciso que ele me diga quantas tarefas estão atrasadas. Como é que eu faço isso? Então, aqui nós vamos usar também a função hoje, né? Então, vamos usar aqui ponto e vírgula, né? Para a gente continuar colocando os argumentos aqui na função concatenar. Então, como é que eu vou saber quais são as que estão atrasadas? Mais uma vez, eu vou usar a fórmula conte-se. Agora, o intervalo que tem as datas é da coluna D, né? D9. Vamos aqui, então, copiar. Para ganhar tempo, né? D9, a D, última célula lá. Então, conte-se. O critério é a data, né? Eu preciso que ele conte se a data for menor do que hoje. Então, eu vou colocar entre aspas o símbolo de menor que, o E comercial e o nome da fórmula hoje. Nesse caso, eu não preciso colocar os parênteses da função hoje, né? E fecho aqui o último parêntese, né? Da função concatenar. Ah, mas ainda falta colocar o texto, né? Que são as tarefas atrasadas, né? Vamos colocar aqui, ó, depois de importantes, né, para separar e dar também, né, aquele espaço.
e aqui entre os dois parênteses, o último texto, né, que vai ser concatenado, que é, abre parêntese, espaço, vamos colocar a palavra atrasadas, fecho parêntese, né? Ponto aqui também. Muito bem. Percebeu então? Então ele já está dando aqui o nosso resumo geral. Ok? Agora suponha que acidentalmente você mesmo ou a pessoa que está fazendo sua planilha, ela clica aqui nessa célula e aperta a tecla Delete. Apaga o título, ou pior, ela vem aqui e apague essa fórmula. Que trabalho que você vai ter de novo para poder recuperar informações ou a formatação que se perdeu, né? Então eu vou desfazer aqui. Então aí entra a importância de nós usarmos a proteção da planilha. Note que se eu clicar em qualquer célula aqui, e com o botão direito do mouse, vier aqui, ó, formatar células, certo? Proteção. O padrão do Excel é que todas as células elas estão bloqueadas, né? Está marcado aqui bloqueadas. Porém ele diz aqui, ó, bloquear células ou ocultar fórmulas não terá nenhum efeito até você proteger a pasta de, né, trabalho. Ele diz até aqui o caminho, guia, né? Guia aqui, revisar, grupo tá sempre ali. Então, por padrão, as células estão, né, bloqueadas. Então, veja só. Eu preciso vir aqui, clico com o botão direito em cima da guia ou da planilha, clico em proteger a planilha e aqui eu tenho a opção de pôr uma senha. Se você for colocar senha, coloque uma senha que você possa se lembrar, para não perder depois o acesso, para poder editar sua planilha, né? Vamos aqui deixar marcado aqui só essas duas opções mesmo, né? Não vou colocar senha, ok? Pronto. Isso agora, né, quer dizer que se eu vier e selecionar aqui essa célula e dar um delete, note, ele não vai, né, permitir, porque agora está então protegido, né? Isso significa que se eu tenho uma célula que eu quero que ela fique livre, eu preciso, antes de proteger a planilha, eu preciso fazer o seguinte, ó, vamos proteger aqui, ó. Por exemplo, eu quero que essa célula aqui fique livre, né? Eu quero que a pessoa coloque o nome que ela bem vai entender. Então, toda célula que eu quero que fique livre para edição, antes de vir aqui e de proteger, eu faço isso aqui, ó. Clico na célula com o botão direito do mouse, venho aqui em formatar células, e na aba, né, proteção, eu desmarco essa opção bloqueadas. Viu só? E agora eu posso vir aqui e, né, proteger novamente a planilha. Então as fórmulas estão, né, protegidas, os títulos também, mas aqui eu posso colocar o nome que eu dei em entender. Ok? Então fica aí também a dica da, né, proteção, e é importante também saber disso, porque nós iremos usar no próximo vídeo. Agora vamos aprender aqui o conceito de formatação condicional. Então, eu quero implementar na minha planilha agora o seguinte recurso. Eu quero uma formatação visual diferenciada para todas as tarefas que são importantes, todas as tarefas que estão atrasadas e para todas as que foram
concluídas. Eu quero que mude as cores, a cor de preenchimento, a cor do texto e assim por diante, automaticamente. Então, podemos selecionar aqui algumas das células, né? Note que ela está protegida, então eu preciso desproteger a planilha, né? E aqui nós temos na guia início, né? Esse botão formatação condicional. Clica aqui na setinha e vamos criar uma nova regra. E nós vamos usar fórmulas para criar essas regras. Bem, então, a primeira regra que eu vou criar é para que ele me diga, aliás, aqui ele formate todas as linhas onde eu marquei com X as tarefas que são importantes. Então, já que é uma fórmula, eu preciso colocar o sinal de igual. Eu vou usar aqui como referência a coluna G, que é onde eu marco que a tarefa é importante, né? G9, né? Eu vou travar aqui a coluna, certo? Colocando o cifrão, ok? E quando é que eu quero? Quando o conteúdo dessa célula for igual a X. Então, abro aspas, coloco X, fecho aspas. Ok? Essa é a fórmula que eu vou usar. Qual é o formato que eu quero? Vamos agora mudar aqui. Ó. Clica no botão formatar. Então, eu quero que quando a tarefa for importante, a minha fonte ela mude para essa cor aqui, laranja, e fique também em negrito. Clico no OK, OK novamente. Note, ela só aplicou isso à célula que eu selecionei, mas eu vou mudar agora isso aqui, ó. Volto lá agora aqui em gerenciar regras. Note, então ela aqui diz que essa regra que eu criei, ela só se aplica ao intervalo de G9. Então, aqui eu vou mudar. Eu vou dizer que ela vai aplicar-se ao intervalo que vai começar em C9 e vai até o I, a última célula, última linha lá da coluna. Então, começa em C9, 2 pontos, cifrão I, cifrão 1.048.476. Aplicar, note, automaticamente todas as linhas em que eu marquei com um X que a tarefa é importante já teve a formatação alterada. Vamos criar agora aqui uma nova regra, usando essa mesma linha de raciocínio. Se eu marcar com um X que a tarefa for concluída, vamos agora criar aqui uma nova regra. Uma nova regra, mesma coisa. Agora eu vou usar a coluna H, né? Então, igual cifrão H 9 igual a X. Então, quando eu marcar com um X, né? X entre aspas duplas, né? Eu marcar com um X, qualquer célula aqui, eu vou querer que a minha fonte fique nesta cor aqui verdinha e em negrito. OK, OK. E eu vou colocar que ela se aplica ao mesmo intervalo que eu já fiz antes. Então eu posso vir aqui e simplesmente posso copiar e posso colar aqui. Ok? Aplicar. Ok. Note, se eu vier aqui ó, e marcar concluído, ó, automaticamente ele já vai
alterando de acordo com o que eu configurei. Agora vamos criar a última regra de formatação, que é quando a tarefa estiver atrasada, não é? Vamos lá então criar aqui a nova regra. Então nesse caso eu vou dizer que qual é a coluna? Coluna D, né? Cifrão P9. Então, atrasada. Então é a data, se a data for menor do que hoje, né? Então, menor que hoje. Vamos ver se isso aqui é a data. Então, nesse caso, eu vou querer que ele fique com um preenchimento vermelho escuro e a minha fonte fique branco e negrito, né? Vamos aplicar, ok, aplicar. Vamos dizer que se aplica ao mesmo intervalo, né? Aplicar, ok. Muito bem. Ok, não funcionou. Vamos ver aqui o que houve. Ok, não funcionou. Será que foi isso que faltou? Parêntese. Vamos ver, foi isso mesmo. Então, faltava o parêntese aqui, certo, para a função hoje. Mas note, ele aplicou também as linhas que não tem conteúdo nenhum. Então vamos consertar aqui a nossa fórmula, né? Tudo bem. Então eu preciso colocar aqui uma outra condição, que é as células não estarem vazias. Para isso, eu vou usar aqui também a função i. Então, após aqui o sinal de igual, eu digito i, ok, e abro parênteses. Ponto e vírgula aqui no final, e eu vou colocar o meu segundo critério. Eu vou dizer que é D9, né? D9. Okay. Vou dizer que D9 é diferente, certo? Diferente aqui no Excel é assim, sinal de menor que e de maior que. E vazio é aspa duplas 2 vezes. Fecho aqui o parêntese. Vamos ver se estou certo. Ok. Aplicar. Pronto, ok. E aqui, ó, mover para baixo e para cima, eu altero a ordem de importância dessas regras aqui, certo? Nesse caso, eu vou mover essa regra para baixo. Então eu quero que ele execute nesta ordem aqui, né? Por exemplo, não sei aqui, o que houve. Vamos ter que formatar aqui, ó. Editar aqui essa regra. Quando a tarefa for concluída, eu quero que o preenchimento seja branco, né? Ok, aplicar, isso mesmo, ok, é isso que nós queremos mesmo. E o mesmo caso aqui também, vamos ver se está com preenchimento branco. Formatar, preenchimento está sem cores, vamos deixar branco aqui. Ok, aplicar, muito bem. Então eu quero que, inicialmente, se a tarefa for importante, ela fica com essa formatação aqui. Porém, mesmo se ela for importante, se ela estiver atrasada, eu quero que essa regra aqui sobreponha, que é esse caso aqui, tá vendo? Então a tarefa é importante, mas como ela está
atrasada, eu quero que essa regra aqui sobreponha. Porém, se ela for, né, concluída, eu quero que essa regra aqui de formatação sobreponha todas as outras. E mostra assim. Ok? Então, faça aí um teste, né, um exercício, né, crie regras aí, tá certo? Se criar outros tipos também de regras, né, fique à vontade e faça o teste. Ok?